Fala pessoal, eu sou Eduardo Moreira e esta é a primeira parte do vídeo review do Motorola Moto X para o blog targethd.net. Esse é um dos mais recentes ou o mais recente lançamento em smartphones da Motorola, um modelo top de linha que agora a gente vai conhecer com maiores detalhes, começando pelas características físicas do aparelho. Como vocês podem ver, é uma peça única de tecnologia, única no quesito. Não tem pontos de emenda, você não tem botões físicos praticamente. Ele parece ser uma peça só. É um produto muito bem montado, muito bem construído. Vou mostrar alguns detalhes do produto. Aqui a visão geral da lateral do mesmo. Aqui na parte superior da lateral você tem o botão de liga e desliga e bloqueio do aparelho. Mais os botões de controle de volume. Aqui na parte superior o conector para fone de ouvido. Aqui na outra lateral a gente só tem o slot para cartão de memória. Eu vou até remover aqui com a chavinha para remoção. Esse aqui é o slot para o cartão de memória. Cartão nano SIM, certo? E praticamente não tem botões, não tem muitos detalhes. Aqui na parte inferior o conector para o cabo micro USB, para você fazer a recarga da bateria e a transmissão de dados. Visão geral da parte traseira do smartphone, com a já tradicional proteção em Kevlar na parte traseira. Toda a nova linha de smartphones top de linha da Motorola acompanha esse tipo de proteção. A câmera traseira com 10 megapixels, com flash LED e o alto-falante traseiro. E aqui na parte inferior mais um microfone que ajuda na redução de ruído na gravação de vídeos e durante as chamadas. Na parte frontal, alto-falantes para chamadas, a câmera frontal de 2 megapixels e outro microfone. É um produto de agarre muito agradável, ele fica bem encaixado na mão, seja para utilização com uma mão, com as duas mãos na posição vertical e na horizontal. Para quem vai usar ele para jogos, ele fica muito bem encaixado. Reparem na curvatura do aparelho, é uma curvatura que deixa o produto bem anatômico na mão. E também ele favorece na hora de você deixar o modelo repousado sobre a mesa, porque a lente da câmera não fica pegando na superfície da mesa quando ele ficar repousado, e também o alto-falante fica livre quando você deixa o modelo repousado sobre a mesa. É um aparelho com design muito interessante, um encaixe muito bem interessante, um agarre interessante, e é bem confortável de usar o Moto X. Foi bem confortável, já que esse foi um modelo apenas destinado para testes. Foi muito confortável o uso dele durante as 2 semanas de uso. Lembrando que esse foi um modelo enviado pela assessoria de imprensa da Motorola Brasil para testes aqui no targethd.net. Um dos pontos de destaque desse smartphone é, sem dúvida nenhuma, essa sua tela. Uma tela de 4.7 polegadas com resolução HD e uma densidade de mais de 300 pixels por polegada, se não me engano 312 pixels por polegada. É uma tela que ela está com um brilho um pouco mais forte para poder fazer a gravação, mas eu vou aproximar. É uma tela de excelente qualidade. Deixa eu ajustar o foco aqui aí, pronto. É uma tela de excelente qualidade. É impressionante como realmente não tem traços de pixels, você não percebe os pixels, a densidade dela é altíssima. Algumas pessoas reclamam que por ser uma tela com cores mais saturadas do que em outros modelos, isso acaba carregando demais nas cores. Eu particularmente não me incomodo com isso. Eu prefiro ter uma tela com um preto mais profundo do que as outras telas mais pálidas de outros modelos que nós já testamos. Uma tela com uma sensibilidade excelente, muito boa, e ela é uma tela inteligente. O que essa tela tem de inteligente? Quando você recebe notificações no smartphone, esse modelo, o Moto X, ele não tem LED de notificação. Para compensar, a Motorola colocou uma tela inteligente nesse aparelho, e se você tiver alguma notificação, alguma coisa relativa a chamadas, mensagens, e-mails, ele vai exibir automaticamente
quando você segura o aparelho, quando você pega o aparelho, ele mostra as horas e mostra se tem alguma notificação. O detalhe legal do Moto X não é só ele exibir as horas quando você precisa, ou quando você acaba pegando o aparelho. Vou ajustar o foco de novo, pronto. Não é só exibir as horas quando você agarra o aparelho. Ele mostra as notificações, ele mostra chamadas, mensagens, e-mails, tudo que você recebeu no smartphone nos últimos minutos ou horas, enfim. Só que ele acende apenas as áreas, os LEDs, para exibir especificamente as notificações. Eles criaram um sistema onde a tela não é ligada por completo quando você precisa ver essas notificações. É ligado apenas os LEDs e os pixels que precisam ser ativos, e aí se você quiser ver o conteúdo, você ou opta pelas mini notificações que pode aparecer também, não só aqui nessa aba de notificações, mas também na tela bloqueada, ou se você quiser, você desbloqueia a tela e aí você vê o e-mail ou a mensagem na íntegra como ela foi recebida. Então essa tela inteligente acaba se convertendo no maior ganho de autonomia de bateria. A gente vai falar disso daqui a pouco, mas a Motorola colocou várias soluções aqui para ofertar um produto com uma autonomia de bateria que realmente é muito interessante, muito consistente para quem quer ter um smartphone para deixar o carregador de bateria em casa. O Moto X se apresenta como uma grande alternativa. Sistema operacional e interface de usuário. Nós estamos aqui diante de um smartphone com o sistema operacional Android 4.2.2 Jelly Bean, com as tradicionais jujubinhas. Esse modelo já tem atualização garantida para o Android 4.3. Não sabemos, até o momento a Motorola não se manifestou sobre isso, mas não sabemos oficialmente, pelo menos enquanto estou gravando esse vídeo, em 29 de setembro de 2013, não há nenhuma informação sobre a atualização para o Android 4.4, mas eu acredito que o Moto X tem plena capacidade de receber o Android KitKat no futuro. Mais uma vez, a Motorola apostou em não modificar muito a interface do Moto X, ou a interface Android nesse caso. Eles deixaram o Android praticamente puro, com pouquíssimas modificações, até menos modificações que nós vimos em outros modelos que eles já lançaram esse ano, como, por exemplo, o Razr D1 e o Razr D3, que antes tinha aquela aba adicional para controle de rede e dados e acesso a dados. Ela agora volta para a parte superior do aparelho, ou na aba de notificações. Você acessa aqui pelo lado direito, e aí você tem a aba de notificações e controle de dados, rede, Bluetooth, modo avião, enfim, todas aquelas especificações ou configurações de rede mais básicas que vocês já estão acostumados. Então, esse é um Android, ou uma interface Android que está muito próxima ao Android puro proposto pela Google, o que torna a experiência do aparelho muito agradável para os geeks de plantão. Para quem é mais purista, para quem gosta do Android em estado puro, essa pode ser uma opção muito interessante, principalmente pelo fato de oferecer uma experiência bem próxima àquela considerada ideal, sem as intervenções de uma interface de usuário de terceiros ou sem muitas parafernálias que os fabricantes acabam colocando no sistema Android. Por tabela, o Moto X também vem com poucos recursos que a gente pode chamar de recursos adicionais. Ele vem com alguns recursos, algumas poucas adições que a Motorola colocou. Vou mostrar algumas delas rapidamente. Por exemplo, migração Motorola, ele serve para o seguinte: se você tem um histórico de rede, de mídias, ligações, mensagens de texto, você pode, de um outro telefone, você pode fazer transferência automática para esse modelo da Motorola. E aí o seu trabalho de ficar passando essas informações é reduzido. Eu sei que a gente pode transferir as informações de e-mails, contatos, enfim, agendas, tudo pelos serviços da Google. Mas, por exemplo, SMS, histórico de chamadas, que alguns usuários não querem perder, pode ser feito através desse recurso de migração. Aqui mais que a gente pode mostrar? Deixa eu ir para a primeira página. O Assist.
O Assist ele é um modo da Motorola de fazer configurações automáticas do aparelho de acordo com o momento do dia. Se você estiver dirigindo, ele ajusta o aparelho para determinadas configurações e realiza algumas ações automaticamente para que a sua direção ou condução do veículo seja a mais cômoda possível. O modo reunião, para você não ser incomodado enquanto você está numa reunião de trabalho. O modo dormindo, ele desativa os serviços de dados, desativa as chamadas, enfim. Ele deixa o smartphone apto para que você não tenha uma interrupção de sono. Deixa eu ajustar o foco novamente. Para que você não tenha uma interrupção do sono enquanto você estiver dormindo. O que mais que a gente pode mostrar que é de novidade da Motorola aqui no Moto X? São esses poucos recursos, mas acho que o principal destaque é os comandos de voz do Motorola Moto X. Então ele funciona mais ou menos assim. Ok, Google Now. Ajuda. Esse recurso de comando de voz, ele funciona para chamar automaticamente alguns comandos do aparelho ou fazer pesquisas rápidas no próprio Google Now, utilizando o Google Search, realizar chamadas de forma rápida ou algumas outras ações no smartphone. O curioso é que ele é um recurso que identifica a voz muito bem, até mesmo por conta do sistema Mobile Computer System presente no próprio Moto X, e você não precisa ficar muito próximo do aparelho. Eu estou a uma certa distância do smartphone para emitir esses comandos de voz, e você não precisa também berrar com o smartphone, é tudo muito natural. Por exemplo, ok Google Now, ligar para Dalva. Encontrei 2 contatos, diga ligar depois de ouvir o nome que deseja ligar. Dalva é o celular. Cancelar. Comando cancelado. É um recurso bem interessante, aliás, é uma coisa que a Motorola até vende muito bem, essa história de smartphone para preguiçoso, né? Ele só tem um problema, ele tem poucos recursos para poder ser utilizados, pelo menos no modo português. Em inglês eu acredito que tenha mais. Ok, Google Now. Ajuda. Nos seus comandos de voz. Aí ele mostra. Pelo menos esses são os recursos ou alguns dos recursos disponíveis para o Moto X em português. Previsão de tempo, navegação pelo GPS, o recurso de chamadas que a gente acabou de usar e verificação de correio de voz. Por exemplo, ok Google Now, previsão do tempo. Ele mostra a previsão do tempo para a minha cidade, Araçatuba, São Paulo, através da busca pelo próprio Google. É um recurso interessante, mas ainda falta implementar esse recurso com novos comandos, com novas opções, para que ele seja um recurso mais legal para o português do Brasil. Eu acredito que a base de comandos para o inglês é maior, e acredito que para o português isso vai aumentar com o passar do tempo. Pelo menos por enquanto eu fiz os testes durante as 2 semanas que o aparelho esteve disponível, esse recurso não ficou tão bacana pela falta de itens que a gente pode utilizar com esse recurso de voz do Google Now. Qualidade de áudio e chamadas. Não sei se vocês já perceberam, mas o Moto X tem uma qualidade de áudio realmente muito boa. Em alguns casos ele reproduz o som mais alto até do que se deseja. Vocês podem perceber que dependendo do toque do aparelho, o volume é consideravelmente alto. Mas de um modo geral, é um pouco difícil você não ouvir quando ele está chamando. O alto-falante traseiro dele é muito bom, realmente reproduz o som muito bem.
Os fones de ouvido, apesar de não serem fones de ouvido mais avançados ou do tipo in-ear, são fones com excelente qualidade de áudio. É claro que pendendo um pouco mais para os agudos, não tanto para os graves, mas são fones realmente muito bons. Que é claro que você pode utilizar os fones da sua preferência, mas não creio que para quem não quer despender dinheiro com isso, ou para quem já quer começar a ouvir música com o Moto X assim que ele chegar na sua residência, vai estar bem servido com os fones tradicionais. E o alto-falante frontal para chamadas também é de boa qualidade, apesar de ele ser um pouquinho mais abafado do que outros modelos concorrentes, mas isso não quer dizer que você não vai ouvir bem a pessoa do outro lado da linha. Ele a título de comparação, ele é bem melhor do que o alto-falante frontal encontrado nos modelos Razer D1 e Razer D3, por exemplo. O microfone também capta muito bem, pelo menos não percebi que as pessoas com quem eu conversei durante os testes tendo dificuldades para ouvir as chamadas ou ouvir as ligações, as conversas que eu estava obtendo. E a qualidade de sinal sempre se manteve numa média, deixa eu ajustar o foco, sempre se manteve numa média de 3 ou 4 barrinhas. Agora caiu para 2 só para me contrariar, mas sempre variando entre 3 e 4, mais para 3 na maior parte do tempo, com a operadora que eu utilizei, que foi a operadora Claro. Dessa vez a gente utilizou uma única operadora para teste de chamadas, de sinal e nível e qualidade de sinal. Internet, tranquilo nessa parte, tanto a conectividade 3G ou 3G Plus, HSPA Plus, quanto o Wi-Fi funcionaram muito bem. O Moto X possui especificações mais avançadas, tanto no Wi-Fi quanto no 3G. Não conseguimos testar o 4G, porque moramos numa cidade do interior. Eu moro numa cidade do interior, Araçatuba, interior de São Paulo, e não temos o 4G por aqui, então vamos ficar devendo esse teste para vocês. Mas a qualidade da conectividade de internet foi muito boa, foi plena, enquanto os testes aconteceram. Não tive problemas para fazer navegação na internet. Aplicativos como o Chrome já está pré-instalado, é só você baixar outros na Google Play da sua preferência. Não tive problemas para fazer navegação, por exemplo, no Instagram, no Facebook, nada disso foi problema. Então, nesse ponto, o Motorola Moto X vai muito bem, obrigado, com recursos muito ajustados para quem gosta de redes sociais, para quem gosta de navegação de internet. Ele vai muito bem. E o GPS, para terminar essa primeira parte do vídeo review, o GPS ele conta com os recursos básicos da Google para poder utilizar os comandos de localização, os recursos de localização. Ele utiliza os aplicativos tradicionais da Google, ou seja, Google Maps, que você já conhece, e a parte de navegação, que também você já conhece. Deixa eu só mostrar aqui. Eu já peguei uma coordenada aqui. É um GPS realmente muito bom. Ele usa a GPS e o GLONASS para fazer a localização. O sinal do GPS é captado de forma muito rápida. Siga na direção norte. Depois, vire à esquerda. E ele tem realmente a localização dele é ativada muito rapidamente. Para quem pensa em utilizar o Moto X como produto, ou como GPS substituto, por assim dizer, ele vem bem a calhar e pode ser uma boa alternativa para vocês que gostam de utilizar o smartphone para poder dirigir por aí. Tem o recurso de GPS por voz nativo da Google, e aí se você quiser instalar um outro de sua preferência é só buscar na Google Play Store, além do Google Maps, que obviamente já está aqui devidamente instalado. Vou mostrar um pouco do teclado dele, as diferentes orientações, apenas para ficar como registro, teclado padrão da Motorola. Enfim, essa é a primeira parte do vídeo review para o Motorola Moto X do TargetHD.net. Se você quiser, você pode seguir o blog no Twitter no @TargetHD.
A segunda parte você vê no post desse review lá no targethd.net ou nesse canal de vídeos do YouTube no youtube.com/blogtargethd. Eu sou Eduardo Moreira, se você quiser me seguir no Twitter pode me seguir no @oeduardomoreira. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.